O panorama dos média em Portugal, os recentes despedimentos na Control Invest, o quinto canal em sinal aberto e a publicidade em saldo nas televisões foram alguns dos temas em cima da mesa, numa conversa com Francisco Rui Cadima, professor do Departamento de Ciências da Comunicação da Universidade Nova de Lisboa. Não esquecemos ainda a internet e o jornalismo online. Para este especialista, a interatividade entre os leitores e os sites de informação evoluiu pouco, mas esse é um problema tipicamente português. A dimensão da interatividade entre as redações e os leitores praticamente não evoluiu. Está, de certa maneira, num limbo, num regime de estagnação que não se compreende a não ser por uma espécie de lógica um pouco corporativa e uma lógica um pouco ensimismada do próprio jornalismo. O que se passa nos últimos 30 anos é, eu penso que ainda muito marcado pelo estigma dos 50 anos de ditadura, ou seja, a sociedade portuguesa tem tido dificuldade em sair de um certo cinzentismo, de uma certa cultura de passividade, sob o ponto de vista, digamos assim, da participação da cidadania, e agora estamos, de facto, a ter uma geração, ao fim de 10 anos de internet, digamos assim, em Portugal, estamos a ter uma geração que é uma geração essa já claramente distintiva, e eu aí creio que, de facto, até pela própria lógica e limite do sistema de mídia tradicional, imprensa, rádio e televisão, quer dizer, estamos a chegar a limites. O LPI juntou recentemente a redação do online e do jornal em papel, o único caminho a seguir quando se pensa no futuro da imprensa. Aliás, eu não consigo compreender de todo que, ao fim de facto, em 2009, nós tenhamos jornais diários clássicos do jornalismo português, como o Diário de Notícias, por exemplo, que apresentam uma solução online absolutamente envelhecida e igual àquilo que eles tinham há 10 anos atrás, quer dizer, quando começaram praticamente. Portanto, há coisas incompreensíveis na área de mídia em Portugal e, portanto, eu acho que, de facto, tem que se potenciar a qualidade das pessoas que estão nas redações a trabalhar para o papel, digamos assim, potenciá-las e, claramente, com o online. Acho que isso é um investimento, é o primeiro investimento a fazer em qualquer, digamos, grupo de mídia ou jornal. Olhando de perto para os média, em especial para a televisão, Rui Cadima deixa um cenário negro para os canais generalistas. Fala do erro na década de 90, quando 2 canais foram lançados ao mesmo tempo, um erro do qual o mercado ainda não recuperou. O sistema de mídia em Portugal é um sistema que está em falência técnica no seu conjunto, já há muitos anos, ou seja, é um sistema que não consegue produzir, digamos, que não consegue ter receita para o investimento tecnológico, para a superação, digamos assim, das deficiências técnicas, logísticas, etc. Repare que nós, por exemplo, em termos de endividamento só do setor da televisão generalista, estamos a falar no conjunto dos 3 canais, RTP, SIC, TVI, estamos a falar de um endividamento da ordem dos 1.000 milhões de euros no conjunto. Só a conta da RTP são quase 900 milhões, não é? Portanto, estamos a falar de um setor altamente endividado. Com a existência de um 5º canal, o futuro é ainda pior. A imprensa e a rádio também irão sofrer as consequências de mais um canal televisivo que irá fazer baixar o preço da publicidade. Os 3 canais que estão no mercado da publicidade de televisão já não conseguem, digamos assim, ocupar a sua oferta em termos de publicidade, em termos de espaços publicitários, ou seja, não conseguem colocar esses espaços na totalidade. Portanto, já está a sobrar publicidade que não é comprada. Isto, neste momento, portanto, não é ainda com o 5º canal, é neste momento já sobra espaço publicitário que não se consegue vender. O nível de descontos em relação ao preço de tabela atinge 60%, 70%, 80% e mais por cento em algumas circunstâncias. Portanto, a situação é muito crítica. Portanto, optar por lançar mais um canal de televisão generalista para concorrer no bolo publicitário neste contexto é uma coisa que, de facto, é extremamente crítica
isso reflete-se em todo o setor de mídia, imprensa, rádio, etc. Com a agravante de nós estarmos a viver ainda a consequência de ter havido um primeiro erro no setor televisivo, que foi lançar 2 canais generalistas em 92, quando não havia capacidade, digamos, de mercado para albergar, digamos assim, 2 canais em concorrência com a RTP. Portanto, nessa altura devia ter sido só lançado um canal e, posteriormente, ou num contexto de TDT ou num contexto pré-TDT, então ter-se avançado com uma segunda licença. O mercado português, eventualmente, mas nós estamos a ver que não aguenta neste momento sequer 3 canais generalistas, porque, de facto, como eu disse, o endividamento dos 3 é superior é na ordem dos 1.000 milhões de euros, o que significa que, de facto, o mercado não os absorve. E, portanto, nós estamos a viver uma ressaca, por assim dizer, de um erro, que é o erro de 92, de ter tido 2 canais, terem sido lançados 2 canais. Não era, vamos fazer outro. Portanto, sem termos conseguido, digamos, digerir esse erro, porque ainda ele não foi digerido, como é visível nos números, estamos a agravá-lo. Portanto, a sequência para o setor é péssima. Para a imprensa está de rastros, não é? Portanto, enfim, a maior parte dos grandes títulos, o Jornal de Notícias, fala-se agora numa possibilidade de desaparecer, não é? Neste momento, o Jornal de Notícias. O Diário de Notícias vive uma crise complicada, o Público vive uma crise complicada. O 24 Horas, enfim, apesar de ter subido nos últimos anos bastante em termos de audiência, também parece não ser um produto, francamente, digamos, com receitas suficientes para pagar as despesas. Poder-se-á, digamos assim, retirar daqui o Correio da Manhã e o Expresso, etc., como sendo projetos que estão mais ou menos equilibrados, mas depois, quando vamos para as rádios, de facto, temos também, no setor das rádios locais, de facto, é muito dramático, não é? A Zone corre o sério risco de ser eliminado no concurso para o 5º canal. É que as exigências são demasiadas, o que torna o projeto muito caro e não compatível com um produto low cost. O caderno de encargos era de tal maneira exigente que, se fosse a RTP1 a candidatar-se àquele projeto, se calhar não passava. Ou seja, por exemplo, era exigente em termos de produção europeia, que é uma coisa que, por exemplo, não existe na RTP1. Produção europeia, dos Estados-membros europeus, etc. Nós praticamente não conhecemos produção europeia no serviço público, no canal principal do serviço público. Ora, portanto, um projeto para aparecer ali, para passar, por exemplo, nessa competência e nessa exigência, tem que propor-se a ter uma série de projetos e de produtos, etc., em termos de produção europeia. Bem, isto é caro. Quer dizer, não se pode ir àquele concurso, do meu ponto de vista, em função do caderno de encargos, com um projeto low cost. Portanto, eu acho que aí eles correm o risco de ser, digamos, eliminados por não corresponderem às expectativas exigentes do concurso. Crítico da televisão digital terrestre, o professor especialista em audiovisual considera que o investimento será um desperdício e que o sistema ficará rapidamente desatualizado. A TDT é uma decisão da União Europeia, é uma decisão que está lançada como algo de absolutamente inevitável, mas nunca foi demonstrado que isso fosse absolutamente inevitável. Ou seja, não há nenhum estudo que nos diga, numa comparação entre diferentes sistemas de distribuição de vídeo digital, como por exemplo IPTV, como por exemplo sistemas mesmo, inclusive sistemas sob cobre, ou redes de nova geração. Como nós sabemos, neste momento, o grande investimento que se vai fazer em redes de nova geração, que são redes de fibra óptica que debitam, de facto, permitem um débito de 100 megas, não é? Nas quais podem passar centenas de canais. Portanto, a questão é para quê e porquê estarmos a investir em plataformas na União Europeia, não é? Estou a falar em geral, não só no caso português. A União Europeia está a investir, os Estados-membros estão a investir em múltiplas plataformas de distribuição de vídeo digital. Satélite digital, cabo digital, IPTV, cobre. Portanto, quer dizer, é uma dispersão é um fartar vilanagem, quer dizer, quando a crise económica é
desta ordem de grandeza. Portanto, parece que o setor audiovisual não conhece crise económica, quer dizer, vive acima das suas possibilidades, vive de um novo riquismo que não justifica, quer dizer, ou seja, se existisse um estudo que nos dissesse a TDT é absolutamente inevitável, é absolutamente imperiosa, porque a rede de nova geração não vai resolver o problema, a IPTV não resolve o problema, o cobre não resolve, portanto, ela é inevitável, tem que vir. Ora, eu tenho muitas dúvidas sobre isso e gostava de que a União Europeia demonstrasse, através dos estudos que tem, ou os Estados-membros que já avançaram através dessas redes, que demonstrassem aos cidadãos que, de facto, a TDT é absolutamente inevitável e portanto, comprovadamente em relação a uma estratégia comparativa das diferentes redes, das diferentes possibilidades. Portanto, eu acho que a TDT acabará por, digamos assim, esfumar-se na rede, digamos assim, na net, por assim dizer, ou seja, nós acabaremos por ter, aliás já temos neste momento em Portugal, mais de 50% da população já tem sinal de vídeo digital, não é? Portanto, quer dizer, a TDT acabará por ser o quê? Um serviço universal para aqueles que vivem no interior e que não têm acesso ao vídeo digital nas grandes cidades. Então, mas se o é, poder-se resolver isso através de feixes hertzianos, satélite digital, etc., como está a ser resolvido pelos operadores de cabo, ou mesmo por operadores de TDT. Por exemplo, em França, os operadores de TDT estão a resolver o problema de levar o sinal a sítios mais recônditos através de satélite. Portanto, já não é televisão digital, já é satélite digital.